Fala rapaziada, tudo bem? O Coritiba acertou o empréstimo de Lucas Barbosa junto ao Santos até o fim do Campeonato Brasileiro. Ao fim desse vínculo, o Coxa ainda terá a opção de compra do atleta. Bora entender quem é esse jogador, como é que ele atua, apareceu nas categorias de base do Santos. Tem algumas dúvidas referente ao atleta. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Lucas Barbosa é um atleta nascido em 2001. Ano passado se destacou na Copinha pelo Santos, né? Vice-campeão, perdeu a final pro Palmeiras e ele foi um dos grandes destaques daquela equipe, né? Fazendo um trio de ataque junto com o Juan Seco, hoje emprestado do Santos ao Vasco, e também o Wesley Patati, atleta que subiu recentemente das categorias de base pro profissional. O Fernandinho era outro atleta que também atuava nesse ataque, mas realmente o trio titular eram esses três jogadores. E assim, excluindo o Patati que subiu agora, né, para o profissional, Juan Seco e Lucas Barbosa têm um início de carreira muito semelhantes, né, porque subiram para o profissional com uma certa expectativa, né, dentro do clube pela copinha que eles fizeram. Esperava-se que eles fossem ter um rendimento melhor, mas não foi o que aconteceu. Hoje, como eu citei, o Juan Seco está emprestado para o Vasco, não conseguiu ter bons desempenhos, e o Lucas Barbosa a mesma coisa. Ainda acho que o Barbosa teve muito mais oportunidades que o Juan Seco. Recapitulando, ano passado o Barbosa, né, teve aquele desempenho na Copinha e subiu pro profissional. O Santos, naquela altura, deu uma certa... esperou um certo tempo para dar oportunidade pro moleque, para segurar. Eu imagino que o Santos esperava, naquela altura, que ele estava um pouquinho verde ainda não estava maduro para jogar, e foi começar a ter minutos realmente no fim da temporada. Viramos para 2023. O Daír Hellmann assumiu o comando do Santos e passou a colocar o garoto de fato para atuar. Foi titular algumas partidas com o Hellmann. E assim, cara, era um jogador que o Hellmann gostava bastante, mas eu confesso que ele não jogou muito bem não, cara, não estava legal. É claro que o Hellmann, ele se destacou na Copinha aberto pelo lado direito, como um ponta saindo de fora para dentro, um canhoto. E o Hellmann, percebendo as características do atleta, colocou ele mais centralizado, né? O Santos jogava num 4-3-3 com 3 meias, né? Um volante e 2 meias, e ele era esse cara pelo lado direito. Esse cara, eu não gostei, cara, não foi legal. Eu não sei se ele já tinha atuado nas categorias de base como meia. Passei a acompanhar ele a partir da Copinha, então a partir de janeiro do ano passado. E assim, ele nunca tinha atuado como meia, mas o Hellmann bancou ele nessa posição e não foi legal, cara. Assim, quando ele atuou na posição dele nas categorias de base, ele se destacou, ele foi bem. É um ponta, como é que eu posso dizer? Por exemplo, hoje o Coxa tem o Caio César na função, né? Tem o Robson que está atuando, né? Que é o titular. Mas fazendo um paralelo com o Caio César. O Caio é um ponta habilidoso, veloz, ágil, que tem drible, né? Diferente da característica do Lucas Barbosa. O Lucas é mais um cara, como dizem, né, um falso lento, porque ele não tem tanta explosão, não tem tanta velocidade, não tem tanta agilidade. É um cara que pode atuar mais centralizado, talvez como um segundo atacante, fazendo um peso ao lado do centroavante. Sim, ele entrega jogo aéreo, isso ele tem, ele entrega força física, mas de verdade, cara, não me agrada muito não essa contratação do Coxa. Imagino que ele não vá tomar a posição do Robson hoje, diante de todas as limitações técnicas que o Robson tem. A gente viu como ele foi importante diante da vitória contra o América Mineiro, contra o Fluminense também. O Robson foi muito decisivo nessas duas partidas, e eu não enxergo hoje o Lucas Barbosa com essa capacidade. Aí você pode me perguntar, pô Vini, mas eu acho que pro elenco vai ser importante, né, vendo que o Aleph Manga acabou de ser afastado por conta da questão com o envolvimento de manipulação de resultados. Beleza, gente, mas assim, será que é o ideal? Eu acho que ele pode entrar uma vez ou outra, pode, principalmente ajudando na recomposição, né, na marcação, montando as linhas de marcação, pressionando o adversário, mas assim, relação dele com bola é bem abaixo. É claro que é um moleque novo ainda, 22 anos, né, nascido em 2001, tem um potencial de evolução ainda, mas, cara, é um cara que estava afastado no Santos, né, quando o Hellmann foi demitido, caiu, o Paulo Turra assumiu, ex-Atlético Paranaense, rival do Coxa. E o Paulo Turra, de cara, já afastou o atleta. Ah, porque ele aprontou, Vini? Não, por opção técnica, né? Então a gente vê que, mesmo diante das limitações técnicas que alguns jogadores de frente, de ataque do Santos têm, o Lucas Barbosa foi afastado. Então não enxergo ele num cenário ideal hoje para fazer diferença pelo Coritiba.
Talvez para compor elenco? Talvez. E olha, cara, e eu elogiei bastante aqui o mercado do Coxa, né? Gostei da contratação do Fran Sérgio, da possível contratação do Slimani, do Sebastião Gomes, que foi contratado diante do Atlético Nacional, do próprio Diogo Oliveira, que fez gol contra o Fluminense na vitória por 2-0. Então eu elogiei a maioria das contratações, do próprio Edu, centroavante que veio do Cruzeiro, mas do Lucas Barbosa não me agrada muito não. Pode ser que ele queime minha língua, que ele chegue, que ele faça a diferença? Pode, mas hoje o cenário não é para isso. Hoje é muito mais fácil ele ser mais um atleta do elenco do que propriamente um cara para ser titular. Hoje, reiterando, não enxergo ele tomando a posição do Robson, muito menos no meio campo, quando eu acho que ele foi muito mal com o Derrama, o Derrama bancava ele nessa posição. Talvez como uma referência como centroavante? Talvez, ele foi pouco testado, imagino que ele tenha características para isso, né? Um centroavante que tem jogo aéreo, que tem força física, que pode entregar mobilidade, um cara canhoto. Pode ser sim que ele seja testado pelo Thiago. E o Thiago tem muita capacidade, atualmente, né, ele é um ótimo interino, ainda não foi efetivado e ele mostra isso nas coletivas. É um excelente treinador, pelo menos nesse início de carreira, pelo que ele demonstra, né, nessa reação do Coritiba, né, pelo que a gente já consegue enxergar de padrões dentro do jogo e também pelo que ele expressa, né, com palavras aos jornalistas. Mas, de qualquer forma, apesar de eu elogiar bastante as contratações do clube nessa janela de transferências, o Lucas Barbosa não me agrada não, beleza? Mas é só isso que eu penso. Quero ouvir a sua opinião aqui, torcedor do Coritiba. O que você acha de Lucas Barbosa? Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.